E aí, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Gente, eu estou muito feliz, muito mesmo. Sinceramente, eu nem imaginava a repercussão que chegaria esse podcast. E a gente tem visto, né, algumas visualizações já no YouTube. Então, para quem já não sabe, quem não sabia ainda, os episódios do podcast já estão no YouTube e já já também estará no Spotify. E hoje eu estou com uma presença super especial. Eu sou fã, né? Eu sou até suspeito para falar, porque eu sou fã. Acompanhei um pouco dessa trajetória aí, porque ela já vem de uma trajetória anterior ao Geração Mãe, né? É a doutora Adriele. Gente, que alegria que é trabalhar com uma profissional como essa. E eu falo muito até para os pacientes, né, que hoje buscam ela. Então, ela tem um nome, né, que cresceu dentro do Geração Mãe. E ela está com a gente já um pouco mais, quase 2, né? Um pouquinho mais de Mais de 2, 2. é mesmo. É, Veio antes da nossa mudança isso. para o novo Um pouquinho formato. antes. É. E aí eu falo para os nossos clientes lá, para as pacientes que buscam a Adri, eu falo assim: "Gente, ela é fantástica, simplesmente fantástica". Por quê? Porque a Adriele, ela vem desde o berço, né, desde lá da residência, com um olhar já humanizado, um olhar respeitoso. E esse é o nosso grande desafio dentro de Geração Mãe, que é encontrar profissionais que possuam esse perfil, né, com esse olhar. E além desse olhar, trabalhar em equipe, tá? Então, quero dar as boas-vindas, viu, Dri? E ressalto de novo o prazer que é trabalhar com você. Seja bem-vinda mais uma vez, né, ao nosso Pode Isso Geração. Isso aí. Muito feliz de fazer parte de mais um episódio aqui do podcast, né, que tá sendo um Legal. sucesso. Todo mundo tá adorando nas redes sociais, Sim. muito compartilhamento, o pessoal tem Hum. gostado bastante, algumas verdades sendo ditas, né. É verdade. Mas um bate-papo gostoso, né, Sim. que as pessoas gostam de ouvir, gostam de ficar mais um pouquinho perto da gente. E é sempre um prazer fazer parte, né, dessa Da família, família, que é o sim. Geração Mãe, que é a minha família de Ribeirão Preto, né, que me acolheu desde que eu cheguei aqui. Legal. Já chegou tocando no assunto Já que eu mais queria Ah, falar, né. ótimo. Conta um pouco pra gente, Dri, por favor, como que foi essa trajetória, né, como que você entrou na vida do Geração, como que o Geração entrou na Isso. vida da sua família, que foi um momento muito especial, né. Isso Conta aí. mesmo. A Geração Mãe, na verdade, ele fez parte da minha família, né. E aí Literalmente, né. depois eu virei parte da família deles, então de vocês, Sim, né. lógico. Então eu acho que é muito especial mesmo, porque é uma equipe criada em família, né. Sim, Você com a Flávia sempre tiveram essa concepção como o terceiro filho de vocês, sim. né. Muito trabalho, viu, Dri. Isso. Você sabe disso que eu Sei. confesso sempre lá a você, né. Essa E faço parte hoje, né, mas sim. foi na verdade, a minha vinda para Ribeirão Preto foi um pouco fora do percurso, né. Eu terminei minha residência médica em São Paulo, e lá eu Perfeito. fiquei trabalhando, trabalhava em São Paulo, já me casei por lá, comecei também a minha vida pessoal, então eu engravidei em São Paulo, tive meu primeiro filho, e é onde a chavinha mudou com relação à vontade de ir embora de São Paulo. Eu queria ir para o interior, criar meu filho no interior. Eu sou do interior, eu sou de Assis, De né, Assis, né. interior de São Sim. Paulo. E então a gente foi embora procurando um espaço dentro desse interior. Meu esposo é médico também, né, então a gente precisava procurar um campo de trabalho onde a gente pudesse ter mais liberdade, de ser um pouco mais fácil, vamos dizer assim, porque Sim. médico, ainda mais no interior, às vezes tem essas portas mais fechadas, se você não É. tem uma indicação, né, enfim. Normalmente vem de família, Vem né, de família é. essas O indicações. pai, aí o filho Isso. se torna médico e fica o paciente acaba ficando na família E por em longo São Paulo tempo. a gente não tinha isso, né, em São Paulo o mercado de trabalho ele é muito mais amplo, como em todas as Sim. áreas, né, não só São na Paulo é medicina, São outro Paulo é país. o exato. Eu brinco que é outro país. E aí quando a gente decidiu que ia para Assis, a gente foi para lá, começamos a trabalhar, nos fixamos, tinha consultório em Assis, trabalhava pelo SUS, né. São Paulo você não tinha Não consultório, tinha consultório. tinha São Paulo eu só trabalhava dentro da residência, depois que eu me formei eu continuei na preceptoria com os tá. residentes, eu tinha concurso público na prefeitura, então trabalhava na maternidade, Você sempre e quis ser ginecologista?
Quando você entrou na medicina, você Não. fez ABC, que você falou, né? Eu fiz faculdade em Catanduva, Ah, é mesmo. e Faculdade aí Caratanduva e depois foi para São isso. Paulo. Quando eu entrei na medicina, eu não queria ser ginecologista. Nossa, que perda que eu sei. Eu fui pra parte de cirurgia geral, então eu pensava em fazer cirurgia vascular, alguma coisa do tipo. Nossa, nada a ver. Exato. Quando eu fui para o internato, aí a gente entra na vida da obstetrícia, né. E aí a Aí que você gente se conheceu. apaixona, É, né. começo Então, da o vida, né? começo da vida, que é um Sim. assunto tão, né, um momento tão lindo É. e Único. que impressiona muito a gente, né, impacta muito. Isso mexeu muito comigo. Então aí que eu decidi ir pra, mas só no Outro- 5º ano da faculdade, O quinto no ano. 5º ano da faculdade. Que E interessante. hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Nem eu. Eu vejo você fazendo outra coisa. O carinho que você tem com as pacientes, o carinho que elas te olham, a confiança, né? Eu vejo que é um dom, porque a família tem que ter essa confiança em você, né? Uhum. A família não pode, de forma alguma, ela tem que conhecer, né? De forma alguma, ela não pode fazer. Eu vejo assim, alguns casais que vão para o plantão, não tem contato nenhum com o médico, e aí, infelizmente, acho que fica algo muito frio, né? Principalmente para o parto, que é um Um momento momento tão tão esperado. emocional, tão esperado, tão, Os 9 íntimo. meses, né, que tá ali Exato. aguardando bem. Eu tenho uma grande experiência em relação a isso e muitas pessoas sabem. Na primeira gestação da Flávia, na gestação do Rodrigo, a gente preocupou muito pouco com o parto, né? Não existia o Geração Mãe, nós não tínhamos nenhuma rede de apoio. Nós acreditávamos também que seria muito tranquilo, apesar que a obstetra foi fantástica, né? A gente teve um privilégio de ter 2 obstetras que foram espetaculares, que nós tínhamos amizade, mas nós não pensamos nisso. Então, foi muito ríspido, assim. Então, eu vejo vários casais passando por isso, uma É. forma muito ríspida, né? E eu acho que mas eu acho que a beleza do Geração Mãe é isso, né, a gente vê a nossa própria trajetória, o quanto impacta na nossa prática profissional, né, Exatamente, o quanto que a gente consegue exatamente. agregar É, dentro da nossa conduta, é, profissional, mas também trazer um pouco da nossa história pessoal, né, do que a gente passou, exato, das nossas experiências, né, exatamente. e ter um pouco mais de empatia por essa família, por esse casal, É o que né. a gente fala que vira amigos, né? É, Geração mãe são pacientes ou clientes que, devido à relação, se tornam amigos. Então, a gente é, vê os amigos, né, lá dentro, famílias que continuam, que estão no segundo, terceiro é filho. isso. Inclusive, tem famílias lá que estão no quinto filho, viu, gente? Eu brinco que tem o, O o cartão cartãozinho. fidelidade, que no quinto parto, a geração paga o sexto. Ó, Eu tô começando a cuidado, hein. ficar com medo já, porque tem alguns que estão chegando. Mas e aí, Cuidado. Idri? Então, aí você, de São Paulo, terminou, escolheu então a ginecologia e obstetrícia, continuou lá sendo preceptora, Isso, enfim. continuei sendo preceptora, mas assim, sem uma ideia, eu estava no mestrado, né, dentro da universidade, continuei fazendo as residências R4, R5, né, e a gente vai se especializando, e Sim, vai ficando lá na questão acadêmica mesmo. tá. E aí eu não tinha muito perspectiva de alto crescimento profissional, o João Consultório, consultório, não queria. investir nisso, eu não Tá. tinha, não me via ainda, né. Era Tá. muito difícil, querendo ou não, precisava de um investimento, Sim, e é né. alta. E é alto, a São Paulo é Exato. mais alto ainda, não tinha nenhuma casa própria, eu falava: "Como é que eu vou ter um consultório?", alguma coisa Tem do toda tipo. a razão. E aí quando eu decidi que eu ia ser mãe, né, eu falei: "Ah, então acho que eu vou me dedicar para isso, tô nova, vou dedicar para a questão da maternidade". E aí o Heitor nasceu, e aí eu tive uma experiência de nascimento com o Heitor, que foi tudo bem, e foi um parto vaginal lá, tal, mas não foi a experiência mais, a que eu Você sonhei, imaginava. a que eu imaginava. Então isso acabou refletindo também num pós-parto, que foi um pós-parto um pouco mais pesado, Que né, que interessante. Então, você, naquele momento, sendo paciente, sendo você paciente, passou por tudo isso. isso. E aí me fez querer ir embora, né, "Vamos embora, vamos criar os Essa filhos no experiência. interior", e a gente foi pra Assis. E lá estava Que indo mudança, hein? muita mudança, né, estava indo num caminho legal, assim, Montou o já consultório. montei consultório, estava Tá. com consultório, já tinha me unido com alguns, né, já tinha, eh
criado vínculos com alguns profissionais de Tá. lá. Então comecei a montar a trabalhar com obstetrícia, mas também trabalhava com a ginecologia, fazia cirurgia no SUS, enfim, né, eu era médico da prefeitura, né, dentro da Entendi. ginecologia, fazia postinho de saúde, eu gosto muito de cuidar da atenção primária, né, então Legal. da prevenção e tudo mais, então era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas num modelo totalmente diferente, né, um modelo de SUS, um modelo de atendimento É. 6 pacientes por hora, né, aquela coisa Nossa. bem e assim foi indo, não O João montou imaginava. também consultório, não? Montou consultório, mas o Também. João ele trabalha com gestão, né. Ah, Então ele já estava nessa pegada, ele foi para lá como gestor do AME de Ourinhos, que fica próximo de Assis, foi o primeiro emprego dele lá, entendi. e também atendia como otorrino. E aí Caramba. isso foi Jornada modificando dupla. jornada dupla. E aí isso foi modificando, ele começou a atender ele saiu da saúde pública, né, saiu da Claro. administração do AME, e entrou então para a operadora, que na época era São Francisco, né, Entendi. Lá em Assis lá mesmo. em Marília, que Ah, aí foi pra Marília. o centro lá da São Francisco da região era Marília. Entendi. E foi crescendo na empresa, foi tendo mais contato com o pessoal aqui de Ribeirão Preto, porque São Sim. Francisco tinha A sede base aqui, né? aqui, É. e aí isso foi trazendo a gente um pouco mais para cá, o olhar mais para cá. Assis era é uma cidade pequena, né, a Sim. gente tinha vindo de São Paulo, então já não estava mais, É parecia que outro não ritmo, é um né? outro ritmo, Você parecia que já freou. não estava muito Ah, fazendo sentido a nossa vida ali. que loucura. Uma Consigo nem loucura. imaginar. Você tá 200 por hora e passou aí a Exatamente. 20. Exatamente. É. Então, assim, foi uma coisa que a gente achou que não estava muito legal também nessa parte, né, da cidade em si, o que ela oferecia. E aí surgiu uma oportunidade para ele vir trabalhar dentro da operadora aqui, em Sertãozinho, na verdade, né? Ele foi Entendi. dirigir o Hospital Neto Campelo, lá de Sertãozinho, Sertãozinho. e ele falou: "Vamos, topa?" É. Acho que foi Deus me chamando, falou: "Vamos então, vai, Vambora. vamos embora". Detalhe, eu já estava grávida da segunda, Ah, né, da Gigi. Gigi, Já? estava grávida da Gigi no meio da pandemia, não estava Nossa. trabalhando, porque Que aí loucura. na pandemia gestante eles estavam afastando, né, nessa Sim. época, então eu estava sem trabalhar, com toda afastada, dentro de casa, "Tá bom, vamos embora". Fechou o consultório Fechei tudo, e vieram. fechei tudo. E Caramba. a gente veio. Aí a gente veio, eu estava grávida, eu falei: "E O Heitor agora?". tava com quantos anos? O Heitor com 2 para 3, Nossa, bebê também. 2 para 3. Pequenininho. E a Gigi na barriga. E a Gigi na barriga. Que coragem. Ah, Parabéns. falei: "Agora eu preciso de alguém para parir, né. E O que aí? que eu vou fazer? Parir sozinha ainda não é uma opção". Lá, você também trabalhava com obstetra. Trabalhava. Já tinha esse olhar humanizado, Sim, respeitoso, você sempre teve. sim, Desde da sua da formação minha mesmo. isso. Eu brinco assim, né, que a primeiro ano da residência, eu tive uma obstetrícia muito tradicional. Tá, que é Então o que era aquela aprende lá, que é o que né? aprende lá, Tá. né, vai parir na posição ginecológica, sem autonomia da mulher, pré-parto divididinho, tudo com cortina, no mesmo salão, aquela coisa assim. Você é No meu protagonista, né? O segundo médico protagonista. Exatamente. No meu Legal. segundo ano da residência, teve uma virada de chave. A humanização invadiu ali, junto com os preceptores que me assistiam. Então, eu tive muito contato com preceptores com práticas Entendi. mais humanizadas. Por E isso aí, que o meu olhar nasceu. também foi mudando. Entendi. O meu olhar foi mudando, mas acho que a maior virada de chave foi meu parto, foi minha gestação, né? Fortaleceu, né? Fortaleceu. E aí, quando eu fui para CIS, acho que já tinha um movimento da humanização do parto na cidade que foi feito pelas doulas. Esse movimento foi trazido Legal. pelas doulas, né? Tá. E aí, quando eu apareci, elas me viram naquela oportunidade. Acho que ela é quem a gente tá precisando. É, pra abrir as portas, né? Sim. Me abraçaram, assim, né? Então, eu tive muito apoio delas. Foi o que aconteceu um pouco com a Flávia aqui também. Lá em 2012, 2013, foi exatamente isso. Alguns enfermeiros obstétricas, as doulas,
também viram na Flávia, porque aí fica mais fácil para ter essa entrada, né? Tem que ser a ponte para entrar no hospital. E aí Exato. foi a Adriele lá em Assis. Que top, Exatamente. Adri. E não existia, né, as pessoas não trabalhavam Não, dessa forma lá, é o né, tradicional, o né? O sol modelo tradicional. tradicional. Então a obstetrícia deu uma modificada com relação a isso. Hoje eu tô bem longe, eu tô bem por fora do cenário Ah. obstétrico da cidade, eu não sei dizer como é que tá, Como foi essa mas sua saída de lá? Como elas se sentiram? elas até hoje, né, Querem que você porque volte. exato. Algumas pacientes também, né, Depois você mandam me passa os números aí mensagem. que eu vou ligar para todas, assim, Isso, deixa a recruta. Adriele aqui. Entendi. Ou Pode traz ser. para cá, ou deixa a Adriele. Para de incomodar a Adriele. Mas foi e para mim também eu me senti muito melhor estando aqui, porque querendo ou não, a gente já tem um ambiente aqui bem desbravado, né, Sim, dentro da humanização do parto. Então era um ambiente lá que estava começando a desbravar, não que ia ser ruim, né, acho que tem uma história linda nisso, porque aqui também já se passou por esse sim, começo, né. exatamente. Mas aqui acabou que é mais fácil, a gente nada junto, né, a correnteza não puxa tanto. Não, e você chegou no momento, que fortaleceu, né, trouxe mais força ainda. Então, a sua chegada já com essa, né, você foi construindo esse, a sua força, principalmente essa experiência que você vem trazendo, para chegar num ponto ideal. Foi o que você falou, Deus moldou você para o momento certo. Se você sair de São Paulo e vem para Ribeirão Preto Não ia ser direto, tecido. seria totalmente diferente, até mesmo porque você não encabeçaria, né, não encabeçaria não teria essa oportunidade de encabeçar algo tão bonito que foi em Assis, ou seja, você deixou o seu legado lá, Sim, né, para que as doulas e outras obstetras seguissem por esse caminho, você ajudou a desbravar, então deixou a sua história lá sim. também. E aí vieram E aí nós viemos pra cá e eu precisava de uma obstetra ou uma obstetra. e aí? E aí foi uma coisa muito doida, porque assim, eu tenho uma amiga de infância que pariu com a Flávia. Ela não é Nossa, médica, ela não tem nada a ver com esse universo, e eu sabia que ela tinha parido, porque ela claro. pariu no mesmo ano que eu pari o Heitor. Ai, E ela coincidência. tinha tido uma experiência muito positiva, né, com a Flávia e Opa! tal, e eu lembrei, falei: "Eu vou ter que ligar pra Hannah. Hannah, vem aqui, qual que era aquele nome daquela obstetra sua lá mesmo?" As histórias se cruzando. E Que aí que eu louco. fui desbravar o Geração Então Mãe, que eu A fui Hannah que é a responsável, então é a você Hannah tem que é que agradecer. responsável. Hannah, obrigado, viu, querida? Muito obrigado por ter trazido essa preciosidade. Não só ela, a família toda aí para nós. Exatamente. Aí eu bati lá na porta do Geração Mãe, Que coisa. Era lá com na avenida lá ainda. na Avenida Legal, na Califórnia, Califórnia. com 28 semanas, Gigi na barriga, Caraca, Heitor pequeno, no Gigi na meio da barriga, pandemia, meio de pandemia. correndo o risco da Flávia falar: "Não, não vou pegar seu parto". Que é comum, hein? Ela tem feito E bastante, né, tá, e tá depois nessa no linha. mais da metade da gestação, quem que é essa doida fazendo o quê aqui? Caiu aqui comigo. E médica ainda, né? Quer dizer, Exato, tem muitos detalhes aí que teriam sido cruciais para que não seguisse com a Flávia. exatamente. Mas já pegou. Ela pegou. Pegou a bucha. Pegou a bucha, falou: "Não, vem que eu abraço". Que Aí a Gigi nasceu, né, com 40 semanas, no dia dela mesmo, da data delícia. provável, num parto na água, na Caraca! banheira, aquele partaço lindo, Tudo aquilo que você tinha tudo imaginado no aquilo que eu tinha passado, exato, eu vivi. realizou. E Que aí eu top, hein? estava completa pra seguir minha trajetória. Uma nova paciente, né? E a De Flávia novo. ter tido esse olhar, né, de ter visto a minha transformação ali, porque Olha, foi o que que coisa. aconteceu com ela também, né, Sim, a transformação exatamente. profissional que ela sentiu na pele ali Foi. durante o a mate a nova experiência de É. nascimento, né. Tudo foi construído a partir dessa experiência. Então, Uma experiência que não foi tão boa, que fez ela com que ela enxergasse que existe um outro modelo, né? Muito parecido com a sua. Que coisa, hein, Adri? é muito, né, É, então como a gente vai Deus vai unindo mesmo, né. propósitos, né?
E aí Gigi nasce, linda, maravilhosa. Nasce Nesse linda. momento você não estava nem pensando em Nem pensando em trabalho de trabalho. Não, jeito nenhum. imagina. Não estava pensando Sou mesmo, mãe. assim. Sou mãe, Aguenta aí, João. 1 ano, passou 1 ano, a Flávia me liga. Sério? Ela que Ó, ligou. ela que ligou. Olha, isso também é raro, Seguinte, hein? você tá vendo como o negócio foi? Ela Isso me é liga e raro. fala assim: "Ó, você já cumpriu sua licença maternidade? Tá querendo Acabou? voltar?" E aí a gente começou a conversar, né, Legal. sobre, um acompanhamento. Comecei a acompanhar ela em auxiliar cesarianas, né, e que ela indicava, estava disponível Legal. ali naquele momento. E aí comecei a atender no Geração, foi quando a gente se conheceu, né, Sim. que a gente foi conversar. 2020, 21, né? 21. 2021, E exatamente. aí a gente começou a conversar mais as questões profissionais, Sim. né, e tal, e aí eu falei: "Não, não é possível gente, É é de Deus é mesmo. de Deus mesmo, não É. tem como não ser, não tem como E não era um ser". desafio, eu lembro, Dri, porque quando a Flávia ela sempre, a gente sempre troca essas informações, né? Ela falou: ó, tem uma obstetra que ela já vem de berço com esse olhar humanizado e vai ser muito bom para nós termos uma outra ginecologista, tudo, porque isso aí também eu admiro muito na Flávia, né? De não ter a vontade de brilhar sozinha e Sim, trazer outras pessoas pela causa, né? Pela sim, humanização do parto, pelo parto respeitoso. E a gente sabe que o ginecologista obstetra é um pilar importantíssimo, fundamental para que tudo aconteça. E aí ela falou assim, ela chama Adriele, pariu comigo, tudo. E eu falei assim, pô, mas como pariu? Faz pouco tempo, né? E ela falou, faz, tem 1 ano. Eu falei, nossa, muito pouco. Ela não vai querer, né? E abraçar o novo, né, Adri? Que eu acho que é um desafio para todo mundo, mesmo sendo médica, e encarar tudo do zero. uhum, Aí ainda falei, como que vai ser isso, né? Toda essa, como que a gente vai construir a imagem da Adriele? E aí gerou mesmo uma interrogação de como que seria, que era muito novo também para nós. sim. E nós estávamos num momento de transição, um momento muito turbulento, de transição, de local. Você chegou a atender um pouco lá, né? Atendi 1 mês, eu acho que, se Antes deu da 1 gente mês foi sair. muito, é. Foi, então, nós já tínhamos iniciado a construção, né, a reforma da nova sede, e então estava sendo, e sem muito contato, sem muita liberdade, é tudo muito novo, né? Então isso eu lembro direitinho, assim, como se fosse hoje. Eu falo, nossa, que desafio, né? Mas eu Uhum. quero que você conte mais como que você se sentia, assim, né, vendo tudo isso acontecer com você, sendo médica. Algum momento você arrependeu, falou, ai, e aí, será que eu vou, não vou? Não, acho que foi uma coisa mesmo que eu fui muito tocada, né, porque além de tudo, além da questão do parto humanizado, Geração Mãe, eu senti na pele também, dentro do pré-natal da Giovana, a medicina integrativa, né. Exato. Então vinha É. vindo isso, então isso é uma coisa que eu não tive contato na residência, na faculdade, em lugar nenhum. É o Ah, era o primeiro novo. lugar, é o novo. Entendi, E aí eu comecei a me questionar, né: "Ai, será que eu vou me enquadrar aqui? Porque eu não tenho essa bagagem", né. entendi. E a Flávia sempre me tranquilizava com relação a isso, mas é uma Claro. construção, eu passei por isso É. também, né, ela também desbravou esse caminho. Oh, eu lembro direitinho. Dri, eu acompanhei, né? Eu venho acompanhando essas transições da Flávia. Só que eu entendo a tua percepção, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou Exato. estar dentro de tudo isso, né? E aí ela: "Não, vamos lá, você tem esse desejo, né?" "Não, eu tenho, quero estudar, quero conhecer, quero fazer, quero dar o melhor." Sim, Ela foi me dando, né, os o caminhos caminho. das pedras, Entendi, né. entendi. "Então vamos fazer assim, vamos atrás de um curso assado, vamos lá, vai Legal, estudando", né. legal. Então eu construí esse percurso, mas amparada por ela também, né, com Entendi. relação a isso. Acompanhando as consultas. Acompanhando as condutas, dúvidas, eu trocava figurinha com ela ali, né, com relação Legal. a esse universo da medicina integrativa. Então isso foi me dando muita segurança também, O que né. que muda, assim, ó, já que você tocou nesse ponto e para que quem está nos ouvindo entenda. O que que muda do, posso chamar de tradicional para medicina integrativa? Posso fazer esse comparativo? Pode, acho que sim. Que que seria de tão diferente assim que Na tinha? verdade, dentro da questão da medicina tradicional, a gente estuda muito diagnóstico e tratamento,
Entendi. né? Então a gente vai atrás de um diagnóstico. Ah, você vem me Tá, procurar com uma doença. Você legal. vai atrás de um diagnóstico, eu vou te dar um tratamento. Uma prescritiva. Uma Prescrição, medicina prescritiva. exatamente. Tá. A medicina integrativa, você vem atrás com muitas vezes, ou uma queixa, Ok. né? Sim, mas eu vou começar a questionar coisas do seu dia a dia, da sua saúde, da sua família, Tá. dos seus hábitos, que vão me deixar indagar aonde eu posso ter alguns inícios de problema ou Tá. problemas e tentar reestruturar isso daí, não num tratamento. Muitas Entendi. vezes aquele sintoma é a causa de uma futura doença. Então, antes que ela apareça, vamos Tá. lá, vamos tratar, vamos olhar, Uma né? prevenção. Uma Uma medicina prevenção prescritiva versus uma medicina preventiva. também Tá. nesse sentido da prevenção, mas também no sentido de restabelecimento de saúde. Tá. Que é o que, quando eu vejo lá vocês falando, na parte clínica, né? Olhar para cada indivíduo como um único, né? O Isso, núcleo familiar, entendendo as raízes, os hábitos, né? Como isso que mesmo. tá o todo, né? A medicina tradicional, ela vai remediar. Exato. Né, a medicina integrativa, a gente não vai fazer isso, a gente vai atrás da autocura. Tá. Como é que o nosso corpo ele é capaz de se curar, né, então a Perfeitamente. gente vai dar subsídios para isso, a gente vai dar esse olhar, né. Tá. E dentro do âmbito da obstetrícia, a gente mudou o percurso de um pré-natal, a gente mudou a Caramba! base do nascimento dessa criança, né, a É. gente conseguiu fazer essas modulações, né, metabólicas, essas programações metabólicas dentro de uma nova vida. Quem Então tá ouvindo a gente aí, vocês estão entendendo por que que eu sou fã, né, do trabalho. Eu fico só ali, eu sou o fica sentado eu sou o que fica sentado na primeira fileira para aplaudir, porque realmente é muito lindo de ver isso aí, é, né, o trabalho de vocês, assim, é espetacular. Esse olhar e você ter que se reinventar, né, Dri? sim. Porque você apesar de você ter tido esse olhar, mais uma vez na sua trajetória, na sua carreira, você se reinventa. Porque você teve um olhar da medicina tradicional, já se reinventou com o olhar da humanização, do olhar respeitoso. Aí você novamente se depara com um novo desafio, que é a medicina integrativa, né? Sim. De novo, tendo que se reinventar. Que coisa, hein? E só assim eu conseguia ter a vamos dizer assim, a coragem de estar falando assim: "Agora eu sou geração mãe", porque ele Entendi, merece, essa equipe merece. Então deixa eu entendi, correr atrás da minha formação, né. entendi. Então eu acho que uma coisa meio que puxou a outra, né. Interessante que você falou, né, o teu sonho lá atrás, desde o parto do Heitor, ele já vinha nesse sentido, Uhum. né. Talvez ano passado não fizesse tanto sentido que chegaria de uma forma tão evidente, né, o que você está vivendo hoje profissionalmente. Mas você tinha certeza internamente que era aquilo que o que você queria, é o que você tem hoje, não é isso? Isso, com certeza. Que Com coisa certeza, mas louca. sem saber, né. Sem saber. Sem saber que era exatamente isso que a gente queria, né, que eu Tá. queria. Não Mas, como é importante, eu estou te ouvindo e analisando, como é importante a gente ter esse nosso objetivo, né. Eu falo muito com a Flávia ou com outras profissionais que vão lá na minha sala, eu falo: "Se a gente pode decidir ir até São Paulo, agora o que vai acontecer durante esse percurso, durante esse caminho, a gente não tem certeza, uhum. mas o objetivo, o ponto de chegada, a gente sabe o que aonde é, aonde a gente quer chegar, isso é muito claro, que foi o que você teve, né, falou assim: "Eu quero trabalhar nesse sentido", e as coisas foram acontecendo durante o percurso. É claro É, que você teve que abrir mão de um monte de coisa, claro que você teve que se arriscar, né, demais, até para uma mudança em meio à pandemia, grávida, né, e aí a gente falou sobre confiança no obstetra, você veio para um lugar que você não conhecia. Olha que louco, né, quanta coisa. é, é, Eu acho que nem você tinha parado para fazer essa análise da sua não, trajetória toda. não. Às vezes eu olho assim e falo: "Nossa, aconteceu mesmo?" E por muitas vezes, quando eu vim pra cá, né, que eu não tinha uma meta profissional, assim, clara na minha cabeça, que eu vim pra parir, enfim, pra viver minha Aham. maternidade,
Eu falava: "Gente, eu acho que eu não vou voltar a trabalhar. Você Acho que mãe, vou ser mãe. pendurar o diploma de medicina. É, acho que eu vou Que fazer beleza. isso. Se o João Vou". tá ouvindo a gente, ele tremeu na base. Brincadeira. E minha mãe falava isso, ela falava assim: "Mas você não pode fazer isso, Meu Deus, você se lembrei. formou, você é médica, como é que você vai pendurar o diploma?". Eu falei: "Mas acho que Deus quer que eu faça isso, mãe, não sei, eu tô num lugar que eu não conheço ninguém". Rodrigo, os pacientes estão te ouvindo agora, então, pelo amor de Deus, que sorte que você não tomou essa decisão. Pois é, pois é. Que perda que ia ser. E que bom mesmo que não tomou. E aí, como que foi você crescendo lá dentro? Aí você hoje, você se torna, então, passa a ter esse olhar integrativo, vai pegando experiência e pegou muito rápido, né? Uhum. E aí, como que foi esse avanço? É, dentro da clínica, a gente tem os outros profissionais que nos apoiam também, É, né, isso é faz um grande muito faz diferencial. muito diferença, faz Sim, muita diferença. perfeito. Então a gente usa muito essa questão interdisciplinar, É, né, a gente tem as meninas, a Nayara com a acupuntura, exato. né, a Jaque com a osteopatia, a Jana com a constelação. Então, assim, as coisas elas vão se complementando. Então, É, o sucesso do tratamento, ele não é só meu, sim. né, então a gente tem, as meninas ali também para fazer parte disso daí também, né. Mas eu acho que o crescimento, ele foi mesmo acho que as pessoas foram dando um voto de confiança, vamos dizer assim, né, Sim, com relação a outra obstetra, outra ginecologista que está atendendo aqui, também tem um olhar integrativo. "Ah, então vamos ver como é que tá". Me sim, deram esse voto de confiança, eu acabei conversando, acabei convencendo-as, né, de que estava sim, fazendo um bom trabalho. Movimentei minhas redes sociais, tento movimentar minhas redes sociais, trazer um pouquinho perfeito. do que é de como eu trabalho, né, junto com Geração Mãe. E aí foi meio que gradual, a hora que a gente viu, né, Sim. as pessoas começaram a ligar para marcar consulta comigo. Eu, gente, eu vibrei tanto, né, Dri, quando começou esse movimento, né, das pessoas ligarem e falar, "Não, quero marcar com a Adriele". E eu acompanhei como se fosse um nascimento mesmo de uma nova profissional, que para que tudo acontecesse, a gente teve que movimentar, alguns pauzinhos, mexer alguns pauzinhos, porque ligavam procurando a Flávia, né? "Pô, quero Uhum, marcar com a Flávia". "Ó, agora a gente tem a Adriele na equipe também". "Ah, não, não quero, eu não conheço a Adriele, quero a Flávia". "Não, marca com a Adriele, porque a Adriele trabalha no mesmo sentido da Flávia, faz parte sim, da mesma equipe", que é o grande diferencial, né? Você falou da confiança. Faz parte da mesma equipe, ou seja, está na mesma página. A equipe está na mesma página, o Geração Mãe todo, né? A gente hoje são 23 profissionais, todas as 23 na mesma página. É um desafio enorme. E aí a paciente fala assim: "Ah, então marca então com ela". E aí, né, Dri, aí o seu trabalho, o seu carisma, a tua educação, profissionalismo, aí, né, o nosso objetivo que nós tínhamos era levar as pessoas até isso. você, porque depois a gente sabia, tanto que na parte administrativa, o maior desafio que eu tenho é que a equipe administrativa, trabalhe na mesma altura, na mesma excelência que vocês. Então, as secretárias são treinadas para isso, a Thalita, que é a coordenadora, treinada para isso, porque chegou até vocês, o sarrafo sobe. E como que a gente faz para manter, né? Porque tem que ser uma experiência no todo. O Uhum, paciente ele não pode chegar só até a Adriele e falar: caraca, que atendimento fantástico. E aí vai agendar ou tem um momento lá dentro do geração e fala: pô, o resto do serviço não presta, sim. né? Então eu lembro quando começaram a te procurar. E hoje, gente, vocês terem uma ideia, né, quem está nos ouvindo aí, hoje a Adriele tem 1 mês e meio, quase chegando a quase 2 meses de agenda. Ela não tem agenda. Então, quem está ouvindo aí que gostaria de agendar com a Adriele, que agendem rápido, porque a disputa é grande, né? E foi um dos motivos, esse que nos trouxe até aqui para trazer a Adriele para ela contar um pouco dessa história, que dentro do Geração Mãe, dentro das profissionais, é um case de sucesso. Porque lá atrás a gente vê uma pessoa de fora, sem nenhum paciente, sem nenhum cliente, Sim. iniciando uma trajetória com umas condutas que já
tinham raízes próximas do Geração Mãe, que isso é fundamental, mas que também, né, um olhar de o que que vai ser, o que que vai ser de mim, o que que vai ser do meu profissional, vai dar certo, não vai? Será que as pessoas vão fidelizar comigo, né? E deu, né, Dri? Sim. A prova hoje é que deu certo. Outro detalhe, né, que aí você também assume um novo momento, né, um novo risco, não só de estar dentro do Geração Mãe, mas ampliar para bebedouro, né? Sim. Aí eu, É. te- aí eu que te coloco em cada um, né, mulher? Pois é. E Mas aí, foi o que que bom, você né? acha? Vamos? Ah, vamos. Você já viu como é que eu sou, né? O duro é o Topa. João virar pra mim e falar assim: "E aí, vamos pra Bahia?" Nem brinca. João, tá ouvindo a gente? Esquece, meu Não, não amigo. vou também, não vou. Muito Ó, calor. Deixa o calor de pois, Ribeirão. você sabe que a gente vai completar no mês que vem um ano de bebedouro, Eu né? estava Mês de pensando nisso novembro. esses dias. Foi um ano. Para quem não sabe, gente, nós temos, né, uma operação que em Bebedouro, né, lá na clínica da doutora Marina Marçal, com o Júnior, que é um casal maravilhoso, que são grandes amigos, e eles que nos ofereceram essa doideira, né, essa oportunidade aí, esse grande desafio de levar um braço do Geração Mãe para Bebedouro, que é um lugar que a gente tem muito paciente, tem muito cliente que é de Bebedouro e região. E aí, quem que nós confiaríamos um projeto tão audacioso e de tanta responsabilidade? E aí, Dri, eu acho que foi um presente mútuo, porque a gente confiou, né? Eu confiei muito isso a você e você também, né? Uhum. Dando como resposta aceitar esse grande desafio. E a gente está ampliando, né? Então, a gente está estudando a possibilidade de outras profissionais irem até Bebedouro. E outra questão também, eu lembro quando o Júnior ainda mandou, meados de maio, ele falou: Rodrigo, tem uma. Você já viu os atendimentos da Adriele? E eu pensei assim: puxa vida, estou achando que Não tá não rodando. tá rodando, né? Aí ele falou assim: cara, tá muito legal, né? Tem de 8 a 10 pacientes todos os meses. Caraca, cara, não é que tá dando certo mesmo. Você lembra? Você até Sim. me perguntou, né? Falou: e aí, Rodrigo, como é que tá sendo? Falei: Dri, eu acho que tá sendo super legal. Porque é difícil, né? É outro lugar que também ninguém te conhece. E aí toda aquela responsabilidade de você fazer acontecer. Porque você deixa a sua família para trás, pega a estrada, né? Chega lá num lugar totalmente novo. É, Então, outro grande desafio dentro de foi. Geração Mãe. Foi um desafio mesmo, foi um desafio, eu acho que até maior do que simplesmente estar aqui, né, foi muito mais fácil. Mas, Bebedouro é uma cidade que a gente tem bastante, nome, né, o Geração Sim, Mãe, ele já tinha um nome, então também foi meio que facilitou. relativamente facilitou, É. exatamente, facilitou. E eu comecei lá, né, com uma quinta-feira de manhã. Nossa, Agora, há um mês, eu tive que legal. fechar a quinta-feira à tarde de Ribeirão, porque a O procura sucesso. aumentou, Que bom. né, e eu Que estou ótimo. ficando a quinta toda lá, Que então eu estou legal. atendendo de manhã e à tarde. Ó, pessoal de Bebedouro aí, região, doutora Adriele, tá vendo? Tá atendendo lá na clínica da doutora Marina. Só entrar no Instagram do Geração Mãe, a consulta marca direto lá Isso, com, é com as importante secretárias falar do isso, Geração, importante né? falar que é a mesma recepção, né, que é de Exatamente. Ribeirão, é de Bebedouro, Legal. só vai mudar o local de atendimento mesmo. Isso. Tá mais próximo. É, mas assim, foi uma experiência muito Sim. positiva e tá crescendo, estamos crescendo em Bebedouro. Você só rompendo, hein, Dri? Olha que. É lógico que no meio de tudo isso você tem muito mais coisa, né? A gente está resumindo, porque é um podcast. Sim, Mas quando a gente pergunta, né? Pode isso, geração? Pode romper tanto, né? Pode romper tantas vezes? E a gente vê que você foi muito audaciosa, né, Dri? O que que você, quando você olha para trás,
que eu te falei, eu acho que foi uma grande oportunidade para que você visse a Sim. sua própria trajetória. Quando você olha para trás, assim, o que que você imagina? O que que você mais, qual o sentimento que você traz disso tudo que você viveu? Eu acho que assim, quando eu olho pra trás eu vejo, né, aonde eu cheguei, como que eu tô, com as pessoas que eu só tenho gratidão dentro do meu coração, Que bom, André. né, porque realmente é a gente saber que procurava algo, mas não sabia o quê, Que coisa, né? né, e Deus entregar pra gente, pra mim, assim, tão claro, tão às claras, assim, né, não tem como a gente ter dúvida. Então eu acho que é isso, é agradecer a família que vocês são, né, por ter me Ah, que abraçado, por ter besteira. acreditado em mim, Muito. por, né, agradecer a Flávia, né, por ter me Sim, confiado, dizer que eu estava à altura dela, né, claro. então, que eu sei a profissional que é, né. Sim. Você Eh entende até mais, porque tem muita parte técnica, né? Então você tá vendo ali lado a lado, de uma pessoa para sim. trabalhar com ela o tempo todo, né? Então ela é realmente, assim, é uma gratidão imensa que eu tenho por todos vocês, com certeza. Nós também, viu, Dri? Assim, porque eu repito, a sensação que eu vejo, a alegria que eu vejo, a segurança que você passa para os pacientes, né? Os feedbacks que nós temos. Então, isso aí mostra que você está no caminho certo. Eu falei para a Giovana agora há pouco, a Giovana, fisioterapeuta Uhum, infantil, tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é Provérbios 16, que fala que o homem o homem planeja o seu caminho, né? Tá no coração do homem o seu caminho, mas Deus que vai ditar as regras, entendeu? Ele que vai te sim, direcionar. Então, o nosso papel qual que é? Ter o nosso caminho. Se é o correto, se é da vontade de Deus ou não, só Ele que vai, né, dizer. Então, muitas vezes eu até peço que os caminhos que eu tenho no meu coração estejam alinhados à vontade de Deus, porque aí dá certo, né? Dá match. É o que ele quer com que eu tô com vontade que aconteça, né? O meu desejo. Mas que muitas vezes isso não acontece, né? Eu acredito até que na maioria das vezes não é nem isso, que a gente está pensando em ir por um caminho, mas Deus ele fala, ó, não é por aí, uhum, né? E você vem de uma trajetória que foi, as coisas foram acontecendo conforme você objetivou. Eu quero ser uma médica diferente. Eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas. Quero fazer um atendimento diferenciado, né? sim, Você marca outras pessoas. E o que você comentou lá no início, né? Quando você vê o começo da vida. Então, uma responsabilidade muito grande com a família, com um novo ser, com uma nova criança, com uma nova família. sim, E aí hoje você está no lugar certo, né? No, que a gente fala, no momento certo, no lugar certo, dentro de Geração Mãe. Que bom, viu, Dri? Ô, Dri, eu queria que você deixasse uma mensagem para novos médicos, futuros médicos, que talvez tenham dúvida, né, do que vão seguir, da trajetória. O que você deixaria, assim, de mensagem para essas pessoas? eu acho que assim, eu estava até conversando esses dias, né, com uma colega, eu acho que a gente tem muito o que evoluir dentro da formação da medicina, Perfeito. né, eu acho que não cabe mais aquela formação que a gente tinha antigamente, né, Tradicional zona, tal. tradicional, acho que a Tá. gente precisava ter um outro olhar, uma outra pra que essas pessoas saiam da graduação entendendo Sim, que não é bem ali, né, só ali. Não quero dizer que não é, eu tenho uma base de medicina tradicional, né, sim, lógico. de muito forte, é a Não é minha jogar base, não fora, é né? jogar fora, foi minha Exatamente. graduação, é quem me trouxe até aqui. Sim, Mas a gente entender que não é só o que a gente viu ali, né, perfeito. e a gente precisa correr um pouquinho em paralelo. E dizer também que existe essa corrente, existe esses profissionais, vão atrás deles, né, Sim, para se amparar com relação a isso. Se claro. não faz sentido para você, se não faz sentido mais aquele diagnóstico, tratamento, né, Perfeito. para a gente ir atrás. E que existem, né, os pacientes hoje, eles estão carentes de bons segmentos. Tá. Então, assim, a gente precisa sim dar o melhor para os nossos pacientes. Então, correr atrás por fora mesmo, que já vocês estão chegando aí, né? Pessoal que Sim, está chegando aí no mercado de trabalho, exatamente.
Porque os pacientes eles estão exigindo, né, eles estão procurando um tratamento já diferente. Hoje a informação, né, é muito É rápida, né, muito Dri? rápida. Então eu vejo, eles chegam lá, eles sabem praticamente o que que eles já têm, o que está É isso acontecendo. mesmo. E aí o médico ele tem que estar à altura, porque se ele está desinformado, aí fica feio, aí fica ruim. Bom, isso não acontece muito dentro de geração mãe, que o nível dos profissionais lá são excelentes, a gente vê em todas as áreas. Mas segue a dica aí para quem, né, Sim. tá buscando ser diferente nesse mercado que é extremamente concorrido, né. A gente vê a quantidade de faculdade de medicina, então a quantidade de médicos que estão e estarão no mercado E os daqui a pouco. resultados, né, eu acho que os resultados Exato, eles falam por si só. sim, Uma vez que você acompanhou um paciente, você teve todos bons resultados para ele, para a família dele, para o filho dele, você vai ter, outros novos pacientes, né. Então os perfeito, resultados eles são sua principal propaganda, vamos dizer assim, perfeito. né. Então buscar ir atrás da medicina que acredita, exercer com bastante maestria e responsabilidade. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou deixar isso aqui de coração, porque essa mulher aqui chegou um ponto que ela falava assim: "Rodrigo, como que eu faço para crescer?" E ela já estava num período já acelerado, então, foi muito audaciosa, foi muito corajosa, né, Dri, e acreditou em você. Por mais que você não talvez não fosse tão evidente, eu tenho certeza absoluta que você, em todos os momentos, você acreditava em você. E eu, assim, eu sou muito grato, grato a você, grato ao João, à sua família, por tê-los, né, conosco, nessa nossa grande família Geração Mãe. Uhum. Obrigado, viu, Dri? Obrigada a Obrigado você. demais. Gente, a gente fica por aqui. O Geração Mãe está com 4 ginecologistas obstetras nesse momento. A doutora Lenisa é a última, é a caçulinha a entrar na equipe. Então, a Flávia, a doutora Alessandra, a doutora Adriele e a doutora Lenisa agora. Até mais, até o nosso próximo Pode Isso Geração. Beijão, gente!